Hoje estamos falando sobre intolerância religiosa com o professor da PUC Goiás, Alberto Moreira, que é doutor em Ciências da Religião, e também com o professor da UFG, Flávio Sofiati, que é doutor em Sociologia. Bom, professor Alberto, o senhor citou casos de intolerância a cristãos. Nós vemos aí o crescimento de movimentos armados, como questões do islamismo também. Essa onda de intolerância no Brasil, ela também pode ser resultado de um discurso autoritário? Nós podemos ver no Brasil o crescimento dessas facções, até mesmo armadas, que se valem de um discurso religioso para praticar a violência? Eu não acredito, sinceramente, e desejo que não, mas eu acho que entre nós seria algo que um tanto difícil de ser pensado. De fato, mundialmente, se nós olhamos, por exemplo, países como a Nigéria, como o Paquistão, como a Índia, como diversos outros países, tomemos, por exemplo, o exemplo da Nigéria, onde há um crescimento muito grande do islamismo, movimentos como o Boko Haram e outros, não é? Realmente lançam mão de verdadeiras guerras, de rapto de pessoas e de luta armada. No Brasil, eu creio que nós não temos espaço para isso e a população estaria atenta para não se chegar a tais níveis, né, de intolerância religiosa, que nesse caso já não é mais intolerância religiosa, já é perseguição religiosa. Que no passado é interessante porque grupos religiosos que hoje são perseguidos, muitas vezes perseguiram os outros no passado, né? Essa história da intolerância religiosa vem desde a antiguidade. Os cristãos foram muitas vezes agentes da perseguição e também sofreram perseguição por parte de impérios. Então, há uma perda rápida da memória histórica, né? Mesmo aqui que o colega Flávio falou muito bem da questão, muitas vezes, dos evangélicos, dos pentecostais. Nos anos 20, no Brasil, ser pentecostal era algo difícil, porque as pessoas eram alvo da chacota, da discriminação, e se perdeu rapidamente entre algumas setores do mundo evangélico, nem de longe são todos, isso é preciso ser dito, não é? Não são todos, e a maioria dos evangélicos, é claro, não concorda com esse tipo de discriminação, mas alguns grupos agora, por exemplo, se voltam contra as religiões de matriz afro-brasileira, o que é lastimável. E, além do mais, é um crime. Professor Flávio, então tem muito também de cultural nessa questão da intolerância. Religiões ou credos podem mudar ao longo do tempo e se valer do discurso religioso para tentar minimizar outra crença. Sim, como o professor Alberto disse, eu acho também muito improvável no Brasil você ter uma militarização, né, da religião. Todavia, você tem algumas referências militar que são combinadas com a religiosa para se pensar o doutrinamento, a organização, né, de fiéis. Então eu trago como exemplo recente o caso da Igreja Universal, que, né, enfim, né, promoveu os gladiadores do altar. Né? Então, assim, é um tipo de formação religiosa para jovens que combina também alguns aspectos militares com relação ao comportamento, né, à disciplina. Então, esses elementos você encontra em algumas referências religiosas no Brasil que eu diria mais conservadoras. Né? No caso católico, por exemplo, você tem os arautos do Evangelho, que também trazem referências militares, enfim, gladiadoras também, né? Enfim, inclusive eles se vestem como... Ordens militares. Exatamente. Então você tem isso... Bota, né? Exatamente. Então você tem no Brasil essa combinação de aspectos religiosos e militares para pensar a disciplina, principalmente de jovens, mas muito longe de algum tipo de militarização, de organização armada religiosa que vá combater outros grupos. Acho que há um flerte aí com o autoritarismo, que é também próprio da formação histórica do Brasil, né? Nós temos uma herança autoritária, um pensamento autoritário, um flerte com o caudilismo. Então, esses elementos do autoritarismo na cultura no Brasil, eles também pervadem as expressões religiosas. No fundo, o sonho de um mundo ordenado, onde não entra o conflito, onde é fácil dizer quem são os bonzinhos e os mauzinhos, né? Repercute também uma necessidade, talvez, de redução da complexidade da vida social, não é?
talvez exerça até uma função um pouco terapêutica, essa redução da complexidade, dizer, não, o mundo tem começo, meio e fim. E aqui são os bons, aqui são os maus, e nós somos bons, devemos combater os maus. É um simplismo que tem consequências perigosas. Portanto, é preciso lembrar que essas expressões são passíveis de criminalização. Né? Claro. E falando dessa criminalização, como que vocês veem a questão da criminalização mesmo, das penas aplicadas a quem tem atitudes ofensivas contra crenças e religiões, que pode ser de até 3 anos de prisão, né? E pode ser agravada se o alvo da prática for uma criança ou um adolescente. Vocês avaliam que essas formas de punição, elas são efetivas e também as pessoas hoje conseguem perceber quando são alvos da intolerância religiosa, como hoje já vem acontecendo um processo com relação ao racismo ou com relação à homofobia? As pessoas se veem vítimas e denunciam, professor Flávio? Pois é, você tem no caso, por exemplo, do racismo, a partir do momento que se transforma de fato numa lei concreta que é proibido, enfim, né, é um crime, você tem uma certa diminuição, né, de algumas práticas racistas explícitas nas religiões. Então eu pego o caso dos programas enfim, das madrugadas que faziam um combate direto às religiões de matriz africana. Isso você não encontra com tanta frequência depois da lei. Né? Então essas leis, elas ajudam, mas o fundamental é as igrejas entenderem, as religiões em geral entenderem que nós vivemos numa sociedade onde o Estado, a partir das suas leis, possibilita a liberdade religiosa, inclusive na perspectiva da procura por adesões, sejam elas quais forem. E as religiões, as igrejas, elas precisam, em contrapartida, entender que há um limite, né? Elas não podem impor, em forma de lei, por exemplo, as suas regras para o conjunto da sociedade. E é fundamental que elas entendam, sobretudo, que a gente, apesar de estar vivendo num país predominantemente cristão, as outras formas de religiosidade ou não precisam ser respeitadas. Então nós temos um crescimento hoje, né, muito grande dos sem religião, que não significa ateus, né, na sua maioria são pessoas com crenças religiosas, mas sem nenhuma adesão institucional, e que há ainda a presença, né, significativa de grupos minoritários. Daí o exemplo principal aqui são os espíritas e as religiões de matriz africana, que precisam ser respeitadas, que estão inseridas no nosso contexto, que há pessoas que fizeram a opção por elas e essa opção, essa adesão, essa forma de adesão precisa ser muito respeitada. O nosso tempo desse bloco terminou, então a gente vai para mais um intervalo e você continua acompanhando o debate sobre intolerância religiosa no Conexões.